Tá chegando. O pior de que as pode ir já depois. Tá chegando em mim? Não. Só em mim que tá chegando. Já tô gravando já. Vamos lá? Vamos lá? Jesus Cristo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, vamos para teste áudio, testando o áudio, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Depois vocês conseguem fornecer para eles o áudio? Tem que pegar na coletiva. Posso botar o meu microfone? Pode. O áudio está ok, né? Hã? Pra Globo tá chegando ou vai precisar botar o mic também? Vai botar. Senão tem que adequar o jeito. Ok. Eles só vão colocar o microfone aqui. E aí, o Vinítor? Alô, 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 alô. Bom. Ali na caixa. Não, vamos chamar em inglês? 1, 2, 3, 1, 2, 3, vamos para teste áudio. Vamos lá, gente. Silêncio aí pra gente começar. Ok, na Voz TV. Pode começar, Paulo. Vamos lá. Boa tarde a todos, boa tarde, torcida vascaína, boa tarde aos jornalistas aqui presentes. Vamos fazer aqui a nossa apresentação oficial do nosso segundo reforço nessa janela do meio do ano. Maicon, já tentei trazer muitas vezes, né, Maicon, quando eu estava em outros clubes, então fico muito feliz e satisfeito de conseguir fazer essa contratação agora. Um atleta que foi buscado pelo caráter, pelo mental, pela liderança, ter sido capitão onde passou, e é um pouco do que a gente precisava acrescentar a esse elenco. Em outras oportunidades já falei isso para vocês. Então seja bem-vindo oficialmente. Maicon está completamente adaptado ao cliente desde o primeiro dia, está no beat, está pronto para jogar, e que seja um ano exitoso aqui ao nosso lado. Contrato do Maicon até o final do ano com opção de renovação, e da mesma forma que a gente resolveu rápido, né, a negociação, eu acredito que nosso contato, nossa relação aqui profissional vai ser também nessa mesma direção, correção e de muito êxito para a camisa do Vasco. Então seja oficialmente bem-vindo. Por favor, Marcos. Pode. Eu vou atuar, por favor, na camisa. Perfeito, obrigado. Boa tarde, João Silva, Lance. Que você explicasse um pouco como é que foi essa negociação e o que fez você vir ao Vasco, né, ter esse desafio na carreira, com o Vasco numa situação bastante complicada no Campeonato Brasileiro. Obrigado. Boa tarde a todos. A minha conversa com o Paulo foi uma conversa muito rápida. A partir do momento que ele mostrou o desejo da minha contratação, eu não hesitei em aceitar o convite. Pela grandeza do Vasco, pela história do Vasco, não tinha como deixar de terminar minha carreira de futebol sem passar por um grande clube como o Vasco. Então, assim,
Sei que o clube passa por um momento não tão bom quanto a gente gostaria de ter, mas a vida tem altos e baixos, tem coisas que a gente tem que trabalhar muito para corrigir, lógico, mas eu tenho certeza que com a estrutura que nós temos, um grande clube como o Vasco uma torcida gigante, eu tenho certeza que juntos a gente tem tudo para dar a volta por cima, porque a vida é assim, um dia bom, um dia ruim. O importante é a gente acordar todos os dias com a mentalidade que a gente pode dar o melhor. Eu tenho certeza que esse grupo tem tudo para dar a volta por cima e terminar o desfecho do ano ainda com a posição a qual o Vasco merece. Michael, boa tarde. Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno. Nos clubes por onde você passou, Porto, São Paulo, Galatasaray, você jogou mais de 80% dos jogos que aqueles clubes disputaram nas temporadas. No Santos não foi assim. O que aconteceu na tua volta ao Brasil? O que o torcedor pode esperar de você aqui no Vasco da Gama, porque precisa de um jogador para ontem, no caso para sábado? Por isso que eles me contrataram. Estou pronto para ontem. A partir do momento que o Paulo entrou em contato comigo, já disse para ele que eu estava pronto, não tinha tempo para esperar, ele falou para mim, então eu falei, estou pronto. Ano passado tive bons jogos, fiz a maioria dos jogos no Santos. Infelizmente as lesões acabaram me atrapalhando um pouco, mas a maioria dos jogos eu joguei. Fiz bons jogos até o meado da competição. Nós tínhamos a segunda melhor defesa naquele ano. Eu acredito que eu fiz uma grande competição no passado, mas isso são coisas do passado. Não quero focar no passado, eu quero focar agora no presente. Estou vestindo uma grande camisa, é uma grande responsabilidade, sei exatamente da responsabilidade a qual eu vim enfrentar. Estou disposto e estou preparado. Não vinha jogando como eu queria no Santos, por isso também procurei novos ares. E eu vi uma porta muito linda, maravilhosa, que é a oportunidade de representar uma equipe como o Vasco, e não poderia deixar escapar. Então, como você falou, estou pronto para ontem e eu espero fazer o meu melhor dentro de campo para conseguir honrar essa camisa que é muito falada mundialmente. Tudo bem, Michael? Bem-vindo. Acredito que na sua contratação, enfim, além de qualquer questão técnica, tem muito da questão da liderança e da experiência também. Nesse sentido, com o olhar que você tem diante disso, eu queria que você falasse um pouco o que Vasco foi que você encontrou quando você chegou. Porque você chegou a um grupo que nesse momento não tem um treinador oficial ainda, né? Está com um treinador interino. Um grupo que vem sofrendo uma pressão enorme. Acho que você chegou a pegar a transição de tudo que aconteceu no São Januário. O que você encontrou? O que você viu aqui quando você chegou? Boa tarde. Primeiro, nós temos um treinador que se chama William. Ele é um grandíssimo treinador, um grande profissional, a qual tem trabalhado com a gente nessas últimas semanas, e então tem demonstrado que tem muita capacidade. Então a gente tem que dar o mérito também pela pessoa e pelo profissional que ele é. Temos jogadores de muita qualidade. É claro que quando você não tem um resultado a qual você planeja, você treina, você é cobrado pelo aquilo que você demonstra durante toda a semana, durante o dia a dia. O Vasco começou muito bem o ano, infelizmente depois deu uma desandada, mas eu acredito que o grupo tem muita qualidade. É claro que falta uma outra peça. Quando as coisas não dão certo, a gente procura outras soluções. Foi isso que o Vasco fez, procurar outras soluções. Eu tenho certeza que o grupo está se encorpando, o grupo está ganhando um pouco mais de experiência. É um grupo muito jovem, mas é um grupo que tem muita capacidade e muita personalidade, muita qualidade, e eu tenho certeza que tem totais condições de dar a volta por cima. Maicon, boa tarde. Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos. Eu queria fazer duas perguntas interligadas. A gente vê nitidamente que o Vasco está procurando agora jogadores mais experientes. Você com 35, né? O Medel... 34. O Medel, que chega amanhã, chega no sábado, também com 35. Jogadores mais experientes. Você vê nesse grupo, claro, qualidade, mas é importante também ter esse lado de mais experiência, de mais vivência. O Paulo coloca bem claro aí quando te apresenta, você foi capitão em todos os clubes. Esse vestiário, ter gente como você é importante. E um segundo aspecto, o Vasco nos últimos anos tem tido excelentes números em relação a jogadores sem lesão, entre os 3 melhores. Tem um departamento de saúde e performance muito bom. E você fala do passado, que não é bom lembrar, mas você no ano passado sofreu muito, quando vinha muito bem no Santos, com 3 ou 4 lesões musculares. Esse ano até jogou, enfim. Você teve alguma conversa específica aqui de prevenção, de melhoria, de algo que você não tinha no Santos, para que você tenha esses 6 meses do Vasco perfeitos? Foi até bom você falar sobre idade, porque a idade é apenas número, né? Se a gente falar de idade, principalmente na minha posição, se a gente olhar no passado, o Vasco é um time a qual buscou muitos jogadores acima dos 30,
anos na minha posição. Eu tenho grandes referências, Ricardo Rocha, um grande zagueiro, a qual ainda foi para uma Copa do Mundo como titular. A gente tem uma referência do Mauro Galvão também, que foi capitão da América, né? Foi para muitos o melhor zagueiro do Vasco. São duas grandes inspirações para mim. Então, assim, a idade e são números, a experiência e tudo, a gente vai, não importa a idade, eu acho que depende da personalidade do jogador. É claro que a minha idade, a minha experiência, eu vou procurar levar aquilo a qual eu aprendi no decorrer dos anos para que a gente consiga chegar num objetivo a qual todos estejam traçados e estejam alinhados, porque não adianta, eu costumo falar, ou a gente é um grupo ou a gente é um conjunto de pessoas, a gente tem que ser um grupo unido, e é isso que eu procuro. Então, assim, a idade, como eu falei, é apenas número, eu estou preparado, estou fisicamente muito bem, eu vim há muito tempo, a minha base toda foi praticamente, eu joguei 13 anos na Europa, os meus últimos 5, 6 anos foram fora do Brasil. E quando você vem para o Brasil, a carga de jogos muito grande, onde você não tem tempo de recuperação, onde você não tem tempo, muitas vezes até nem você não consegue ficar nem em casa, você não consegue passar o tempo com a família, acabou me prejudicando muito, mas você pode ver que esse ano já não teve tantos problemas de lesões. Eu acho que a adaptação minha já foi feita, tive uma adaptação, ok, no começo quando eu tive lá, um pouco difícil, normal, mas esse ano já não tive grandes problemas com lesões, e eu acredito que também não vou ter aqui no Vasco, tem grandes profissionais capacitados, que pode me acrescentar muito fisicamente, e eu acredito que eu possa acrescentar também ao grupo, tanto em nível de experiência, quanto em nível de jogador. Eu acredito que a gente pode se casar bem, a gente pode ter uma grande parceria pela frente. Maicon, Thiago Tocha, da Vasco Velocidade, boa tarde. Como você teve pouco espaço no Santos, é natural que a torcida veja você com uma certa desconfiança. Como você pretende conquistar a torcida vascaína, visto que tem só 6 meses para o Campeonato Brasileiro terminar? 6 meses é muito tempo para a gente mostrar aquilo que a gente tem capacidade para fazer. Saber da história do Vasco é muito fácil. Qualquer Google, qualquer tudo, você consegue saber da história do Vasco. Eu quero sentir o que é Vasco. Eu quero estar lá dentro para sentir aquela camisa como se fosse uma só pele. Porque saber o que é Vasco é muito fácil. Eu quero sentir, eu quero trazer essa energia para dentro do grupo, para mostrar para eles o que é ser Vasco. Trazer a torcida para mim, principalmente também, como para o grupo, porque a torcida é o nosso 12º jogador, a qual é muito importante no decorrer da competição. Então, assim, é claro que algumas questões foram colocadas, não estava jogando frequentemente, mas eu sei da minha capacidade, eu sei do nível mental que eu tenho, eu sei o jogador que eu sei. Em nenhum momento, nenhum clube, nenhum dirigente, nenhum treinador deixou e me fez perder a confiança a qual eu sempre tive no longo da minha carreira. Eu saí de casa aos 14, 15 anos e desde lá eu sempre fui, será que vai? Será que consegue? E eu venci. Então, se eu olhar minha carreira para trás, eu consigo ver que eu venci no futebol. Mas eu não quero focar no passado, agora eu estou no presente, quero focar no Vasco, quero fazer a minha história, quero criar o meu nome aqui, a minha identidade dentro do clube, para que juntos, claro, sempre em grupo, a gente consiga lidar e consiga todos os objetivos desse ano ainda. Maicon, tudo bem? Boa tarde, André Pessoa, do Esporte da Globo. Você até já falou, né? Você chega já para ontem, para atuar, o Vasco precisando de um zagueiro experiente e vem para essa rodada com um desfalque na lateral esquerda. Eu queria primeiro te perguntar sobre o Léo, que é um zagueiro que tem mostrado toda a sua liderança, a sua qualidade aqui no Vasco, pode talvez ser o seu companheiro, e uma possibilidade, talvez, pela ocasião, do Léo, de repente, ser deslocado para a lateral, na posição que ele já jogou. Você teria a possibilidade de jogar pelo lado esquerdo? Você é um cara que sempre jogou pelo lado direito, é algo que você estaria disposto a fazer, teria como fazer, ou de repente até pelos treinos não vai ser necessário? Futebol é sempre sacrifício, independente da posição a qual você vai ser exigido. Eu estou preparado para qualquer posição, qualquer lado que o professor William me pedir e me colocar, eu estou à disposição. Então, assim, não tem posição, não tem lado, a gente está aqui num só objetivo, de ajudar o Vasco a conseguir jogos e conseguir vitórias e uma classificação melhor. Então, qualquer posição que o treinador me colocar, vou estar disponível. É claro que a gente tem uma perca muito grande, que é o Piton, que estava fazendo grandes jogos. Então, assim, independentemente de quem joga e de qual lado eu jogo, se o professor optar por mim jogar, eu estou disponível, já deixei bem claro que eu estou disponível. Se ele optar pela minha presença no sábado, estarei disponível em qualquer posição que ele quiser. Bom dia, Maicon.
boa tarde. João Vidal, TV Band. Você que passou por grandes clubes de futebol europeu, também do Brasil. Você considera esse, a sua vinda para o Vasco, o maior desafio da sua carreira? Não digo o maior desafio na carreira, porque todos são desafios. Acho que todo lugar onde você passa, você tem um desafio diferente. Eu acredito que eu estou num grandíssimo clube, um clube muito gigante, a qual eu tenho que saber exatamente a responsabilidade a qual eu estou entrando, porque todo lugar você tem uma responsabilidade. Aqui não deixa de ter uma responsabilidade, uma torcida muito grande, uma torcida muito apaixonada, e vai ser mais um desafio grande na minha carreira, como todos os outros. A partir do momento que eu deixei a minha família, a partir do momento que eu cuido dos meus pais, desde quando eu saí de casa, já foi um grande desafio. E o Vasco também é um grande desafio. Mas os grandes jogadores estão preparados para grandes desafios e grandes objetivos. Eu estou preparado, sempre deixei bem claro. Quando o Paulo me falou da possibilidade de vir para o Vasco, ali naquele momento eu mesmo apertei a mão dele e falei assim: conta comigo, é aqui que eu quero, é aqui que eu estou preparado, e eu tenho certeza que eu tenho totais condições de ajudar esse elenco a conquistar os objetivos esse ano ainda. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Obrigado, Maicon. Obrigado. Boa sorte. Pessoal. Obrigado. Um abraço a todos aí. Obrigado. Obrigado.